Rafael Forcolen. Olá, meus amigos. Eu estou aqui começando para compartilhar no meu perfil do Facebook o nosso programa, que está sendo transmitido, como sempre, como normalmente é, pela página do Facebook da TVU. Então, se você quiser compartilhar o nosso programa, também fique à vontade, é só entrar na página da TVU e você compartilha aí o Virando o Jogo, tá certo? Virando o Jogo desta segunda-feira, dia 13 de março. Entra, Diogo, entra na bancada de uma vez, Diogo. O Diogo hoje está radiante. O Diogo conseguiu achar a Tartaruguinha 1, hein? Tartaruguinha 1 recuperada, não é? E agora, mas ele vai ficar com a Tartaruguinha 2 ali, que é melhor. E nós estamos recebendo hoje, com muita satisfação, o meu querido amigo Felipe Bueno, que largou a profissão, agora é empresário, né? Não quer saber mais disso, deixou para mim, para o Davis, para o Nelson, que estão aqui também, a missão da comunicação. E aí, Felipe, tudo bom? Tudo bem, Rogério? Pô, muito obrigado pelo convite. Está aqui já era horas, né? Mas como já. Velho Mascrinha não podia... Não, é porque temos compromissos, né? Não falei. É complicado, mas o Diogo já tinha me ligado diversas vezes, tu também. Então, no primeiro momento que pude realmente atendê-los, vim aqui com o maior prazer. Davis, grande companheiro também de outras emissoras. Nós dois trabalhamos em duas emissoras juntos também, com muito orgulho no meu começo de profissão. E o Nelson, tu conhecia o Nelson? O Nelson dos bastidores, a gente nunca chegou a trabalhar junto. E na época eu estava na Bandeirantes, ele estava em São Paulo. Isso, exatamente. Ele estava na Band de São Paulo. Paulo. Participar do programa junto lá. Exatamente. Wagner Martins, Maguinha junto. Grande. E o Diogo? Conhece o Diogo? O Diogo dos bastidores também, né? A gente Nunca não chegamos chegou a trabalhar juntos. Trabalhar juntos, não. Diogo, para quem que nós temos que mandar um abraço forte e que achou a Little Turtle One? Para o Paulo Semensato Filho. Grande Paulo Semensato. Que voltou, né, a trabalhar depois de quase um ano parado, né? Paulo Semensato que acabou jogando bola, né? Acabou rompendo ali o ligamento. Foi fazer o que não sabe. Isso, exatamente. E agora voltou a trabalhar e achou pra gente, graças a Deus. Tá certo. A brincadeira do Tartaruguinha 1 e Tartaruguinha 2 é que tinha sido perdido Vamos botar assim, né, Diogo? Vamos botar assim, bota assim. Tinha sido perdido, né, o telefone do WhatsApp, o celular do WhatsApp. Então aí teve que entrar a Little Turtle 2, a Tartaruguinha 2, que é a que vai ficar de titular agora. E o Paulo Semensato, muito obrigado, um abração aí. E também a minha satisfação em saber que o Semensato está recuperado e voltou a trabalhar. E foi ele que casualmente encontrou, não é, o celular. Muito obrigado. Mas, Felipe, me conta aí, antes da gente começar a falar de futebol, lembrando que está tudo funcionando. 999-81-7700 é o nosso WhatsApp aqui do programa para você interagir e participar conosco também, fazendo o Virando o Jogo juntamente conosco. No nosso tempo, essa interatividade não era assim, Não tinha. Era no computador, o cara mandava um e-mail, às vezes xingando, às vezes... Agora é na hora ali, né? E o cara ainda vê, confirma a visualização. Se não gostou, te mija no ar. Primeiro era por carta, né? Exatamente. Primeiro as promoções eram por carta. Aí depois veio o telefone, as promoções por telefone, computador. Depois, quando nós tivemos também, que era por MSN, né? A participação, MSN, que era pago. E agora, através do WhatsApp. Virando a mesa era MSN. 600 mensagens por programa, estava uma loucura, não conseguia. E agora virando o jogo, né? Virando o jogo através do WhatsApp. Mas, Felipe, me conta aí. Diga, como Rogério. é que foi essa decisão largar a Bandeirantes, a Rede Bandeirantes, em São Paulo, onde você estava bem, você era repórter, né, de rede, e aí resolveu largar tudo para empreender um outro negócio? Na verdade, não larguei tudo. Costumo dizer que estou dando um tempo, Sim. justamente por
estar me dedicando agora a esse novo projeto que é a Barbearia Navalha, e todo começo de projeto requer uma série de sacrifícios, uma série de investimentos. E quando eu falo investimentos, não são apenas financeiros, são pessoais, são de tempo, são de relacionamentos. E que, como todos vocês sabem, imagino que os nossos telespectadores também imaginem, quando a gente está envolvido com o jornalismo, principalmente o jornalismo esportivo, tempo é o que a gente acaba menos tendo, né? Para conseguir fazer as nossas coisas e realizar nossos projetos, sejam eles profissionais ou pessoais. Então, resolvi dar uma pausa, justamente nesse ano aí, para que as coisas acontecessem de uma forma natural, que eu conseguisse me dedicar um pouco mais juntamente com os meus sócios. Nós temos aí alguns novos projetos, alguns novos planos, para que daqui a pouco eu possa estar de volta aí falando e fazendo o que eu gosto de fazer também, que é analisar jogos, que é participar de transmissões, que é estar envolvido nesse meio do jornalismo esportivo. A Navalha está bem, então? Barbearia Navalha está super bem. Fim do mês agora vamos completar um ano já. É impressionante como passa. Impressionante como passa rápido, né? Mas estamos lá, com essa pegada muito forte do futebol também, transmissão de jogos, camisetas penduradas, enfim, todos estão convidados aí para aparecerem por lá. Ali é na Santo Antônio? Número 801. Fica entre a Irmão José Altão, né, que é a continuação da Vasco da Gama, e a Oswaldo Aranha. É bem no meio da quadra ali, no coração do bairro Bonfim, muito estacionamento legal. Ao lado, todos convidados para aparecer por lá. Eu sou cliente da Navalha lá, e tem todo esse esquema, né? Tem o bar lá para você acompanhar os jogos, tem aquela parte de lazer nos fundos que vocês fizeram, uma parrija lá, uma parrijada lá, muito legal. Nós temos que fazer uma transmissão de lá. E ainda tem o poolball, né, Rogério? Aproveitar. Sim, o poolball, exatamente isso. Essa segmentação totalmente exclusiva aqui, específica, né, do Virando o Jogo. É uma quadra gigante, 7 metros de comprimento, e ao invés de jogar uma sinuca com o taco, joga com os pés. São bolas de futebol, as bolas numeradas, né, de 1 a 15, sim. A branca, a 8 preta, e isso aí mobiliza a galera, é impressionante, é um fenômeno. Não tem quem não goste, pessoas de todas as idades e... É muito legal. E é um esporte, né, Rogério? Vamos botar o Davis e o Nelson fazer um desafio lá. Vamos. Cada um com a camiseta caracterizada. Olha o Davis. Davis é competitivo. Vai ganhar. Não conhece teu oponente, teu adversário, tu sabe que vai ganhar. Estão convidados, Rogério. Eu sou boa, quase. Não vale boba. Muito bem. O Diogo foi a Caxias ontem, não, né? Ficou não, fiquei estúdio, aqui. Né? Fiquei fazendo pré-jogo, pós-jogo. Achei que não ia ter jogo no início, né? Por causa da chuva, mas... Mas a drenagem... O problema lá não era o campo, né? O problema era o túnel. Isso, o túnel. Acesso. Que acabou estragando, né, uma peça da bomba que retira, né, a água. Sim. E aí um dos funcionários do Juventude teve que mergulhar na água para trocar a peça. E depois de trocar a peça, aí tudo voltou a funcionar. Eu acho que foi por isso. Então vamos lá. Vamos lá. Agora nós impressionante. Eu acho que foi Liga por isso. Liga o teu microfone, Nelson. Ligar o microfone. Botou no bolso, o microfone está ligado. Pô, o meu tem que estar funcionando depois de toda essa explicação. Está ligado? Estava ligado? É que teu microfone, eu vou te ensinar a colocar o microfone na cabeça. A corneta está rolando solto. Eu vou ter que ensinar o microfone ficar para baixo, aí claro, a boca é para cima, não tem como captar o microfone. Vamos ver ali, vamos ajustar. Pronto. Aí, agora caiu o microfone, agora. Pronto. Resolvido? Agora sim, na parte agora vai. Embaixo do botão. Embaixo do botão, aí tá certo. Aí o microfone fica mais viradinho. Bastidores. Aí, pronto. Aqui se faz tudo ao vivo, né? Não tem a frescuragem, tá tudo certinho. Melhorou? Deu certo? Tá funcionando? Agora é o Davis. Agora o do Davis. Não, o meu tá certo. Tá ligadinho. Nós vamos fazer o seguinte, o programa a partir de amanhã começa
ao invés da 1h, vamos começar a 1h15 o programa. A gente fica 15 minutos fazendo esse xalalá aí, testando o microfone. Não, e olha, Rogério, não precisa arrumar o meu, né? Não, o teu tá certinho. Apesar de estar em cima do botão da camisa, não, mas ele tá podia estar um perfeito. pouquinho Tá para perfeito. baixo, assim. Agora sim. Um pouquinho Também. para baixo, podia estar, mas tá tudo bem. Tá Tudo legal, bem? tudo Todo funcionando. mundo falando? Tá? Todo mundo falando. Então, tá bom. Falando para teste. Então tá. Então agora eu vou aproveitar esse momento de descontração aqui e falar para vocês um pouco como foi esse final de semana na Praia Grande, em Torres, onde nós tivemos as finais do Circuito Verão Sesc de Esportes 2017. Foi a 16ª edição desse evento e que teve... Não? Também não? Ah, tá baixando lá. Baixando. Tá baixando. Então, eu não vou falar ainda agora. Tá? Não vou falar. Ó, tu já viu que o programa aqui, a gente fala de esporte, faz comédia, Claro. fazer um stand. Tem uma piada para contar aí? Não, vamos fazer um assim que é stand-up bom. comedy. A pergunta é, ele está Vamos lá. baixando ou rebaixando? Assim que é bom, no improviso. Olha aí. Ó. Não, O sabia, Nelson né? não ouviu, ele não ouviu. Não ouviu. Não ouviu, ele estava mexendo no Eu estava celular. casualmente Procurando compartilhando aqui o a programa colocação. no perfil. Casualmente estava Agora? fazendo isso. Claro. Agora. 10 minutos de programa. Agora que vai começar o programa, né? Agora que vai começar o programa, segundo o senhor. Os caras estão afiados, hein? Não, estão tudo esperto Que aí. menos corre voa. Tudo esperto, Felipe, estão tudo Eu já esperto. percebi. Quem eu vou perder? Eu vou empatar com quem? Ligeirinho. Aqui. O pessoal tá ligeiro. Felipe, Diga, Rogério. enquanto a gente vai baixando lá o vídeo do Sesc, essa decisão, é difícil você tomar uma decisão dessas aí, largar uma rede nacional como a Bandeirantes, largar a atividade, pelo menos temporariamente, como você Sim. está dizendo. Né? Não estava legal lá? Tava, foi muito bom. Às vezes as pessoas vêm me perguntar, imaginando que eu deixei a Band por alguma desavença ou porque eu não estava satisfeito. Muito pelo contrário, todo o tempo que eu passei lá em São Paulo, e foram 4 anos, né, por mais incrível que pareça, fui muito bem recebido pelos colegas de trabalho, fui muito bem recebido pela população. É impressionante o apelo que a Bandeirantes tem lá em São Paulo, né? Um fenômeno mesmo, assim. E a gente que frequenta todas as camadas da sociedade, né? Desde um jogo de futebol até uma matéria mais elitista, assim. A gente acaba convivendo com todas essas pessoas e acaba tendo um retorno também do trabalho. Final de Champions, final de Copa do Mundo, final de Libertadores na Bombonera, final de Sul-Americana na Bombonera, reta final de Série B, todas as finais de Campeonato Paulista em todo esse tempo que eu passei lá. Conheci o mundo inteiro, Europa, Estados Unidos. Fiz coisa legal, só que chegou um momento, Rogério, que eu imaginei que para minha vida, para o Felipe, pessoa física, seria muito mais interessante me dedicar a esse novo projeto. E foi realmente a iniciativa que eu tomei. Mas não tenho nada a reclamar, fui muito bem tratado. As coisas aconteceram de uma forma muito boa e muito natural. Aliás, tu falasse dessa força da Bandeirantes em São Paulo, e eu não tenho dúvida que se nós tivéssemos a divisão de audiência que nós temos em São Paulo, as Aqui, emissoras de televisão, não só aqui, mas em todo o Brasil, esse país seria muito melhor. Esse país seria muito melhor. Porque você ficar numa audiência de uma única rede, exceção feita a São Paulo, Sim. e um ou outro local do Brasil onde a audiência de televisão é dividida. Eu não tenho dúvida que se esse exemplo de São Paulo fosse espalhado por todo o Brasil, nós teríamos um país muito melhor, que não ficaria apenas na mão de uma rede formadora de opinião. Por isso que São Paulo dá vários exemplos para a gente. Exatamente. E a gente, na maior parte das vezes, não aprende esses exemplos. E o exemplo de audiência em televisão de São Paulo, nós deveríamos aprender. Porque há vida, sim, e vida muito boa em outras redes de televisão. Não precisa nem ser rede. Nós estamos tentando dar um exemplo aqui também, de fazer uma programação com a qualidade, né, que é possível de ser feita, tanto no aspecto tecnológico quanto no aspecto de recursos humanos. Agora, é aquela história, né? O telespectador nos dando respaldo, os clientes também vão nos dar respaldo e todo mundo vai poder crescer. E eu tenho convicção de que o país
teria um outro rumo se a gente tivesse essa divisão de audiência como a gente tem em São Paulo, que falou o Felipe. Não. O senhor está me olhando por quê, senhor Diogo, assim, tão Assustado. Acho que tem atentamente? uma teoria boa. Estou sempre aprendendo, né? Estou prestando atenção para aprender. Com seriedade. Os caras são muito rápidos mesmo, né? Eu falei. O time é bom. Tudo Por ok, falar em vamos. rapidez, ok? Muito bem. Então tá, enquanto está chegando o Alex Bagé aí, eu quero falar para vocês como foi então esta 16ª edição do Circuito Verão Sesc de Esportes. O final de semana foi bastante movimentado nas areias da Praia Grande, em Torres. Nesse domingo, o Circuito Verão Sesc de Esportes 2017 conheceu seus campeões. Cerca de 2.000 atletas, representando 90 cidades gaúchas, disputaram 470 jogos na final estadual, nas modalidades de basquete de areia, beach soccer, handebol de areia, voleibol de duplas, futevôlei e beach câmbio. Ao todo, cerca de 12.000 atletas participaram das etapas classificatórias que ocorreram desde janeiro. O Circuito Verão é realizado pelo Sistema FEComércio Rio Grande do Sul, SESC, em parceria com as prefeituras municipais e clubes sociais, com o objetivo de promover o bem-estar dos trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo e da comunidade em geral. E além dos Jogos de Areia, o evento contou também com 2 atrações culturais gratuitas na Praça da Sapes. A dupla Klaus e Vanessa e a banda Titãs, que subiram ao palco e agitaram o público de mais de 20.000 pessoas. Aí nós estamos vendo alguns momentos dos jogos e também já da premiação do Circuito Verão Sesc edição 2017, que foi a 16ª edição do evento. E já está confirmada a 17ª edição lá em Torres, neste próximo verão, que será o de 2018, que nós teremos mais uma vez a realização do Circuito Verão Sesc de Esportes. E para a gente aqui passar os resultados, então, da final estadual do Circuito Verão Sesc de Esportes. Beach Câmbio Misto. Campeão foi a equipe Guarita Câmbio de Torres. O basquete de areia masculino. Primeiro lugar para Fly Boys Gazin masculino de Candelária. O basquete de areia feminino. Primeiro lugar foi a Sojipa de Porto Alegre. Beach Soccer masculino. Primeiro lugar, Ferroviário de Rosário do Sul. O Beach Soccer feminino, primeiro lugar, Esparta de Rio Grande. Handebol de areia masculino, primeiro lugar, AHPA Sespor Paranaguá de Farroupilha. Handebol de areia feminino, primeiro lugar, Buds de Porto Alegre. Voleibol de duplas masculino, primeiro lugar foi para Carioca e Diogo, que são de Farroupilha. O voleibol de duplas feminino, as campeãs foram Solange e Indianara, de Santa Cruz do Sul. E o futevôlei masculino, que consagrou aí como campeões Luan e Otávio, de Atlântida Sul. Um deles tem nome de craque, né? Luan é nome de craque lá do Grêmio. Dr. Alex Bagé, chegando diretamente de Caxias do Sul, não de Caxias do Sul, que já esteve hoje de manhã na rádio, hoje de manhã na Rádio Grenal, né, abordando as questões aí do jogo de ontem, principalmente. O senhor conheceu o Felipe Bueno? De longa data. Eu e o Bueno começamos juntos na época na Rádio Guaíba, ainda em 2005, 2006. Depois que eu saí da Pampa, fui para Depois ele Guaíba. saiu da Pampa. Ele faz essa correção. Sim, é que Nós já eu tínhamos disse trabalhado eu junto. e o Bueno, né? Eu não cheguei a falar do Davis e do Bueno. Eu e o Bueno começamos junto. Não foi isso, ele começou antes então, querido. Na Rádio Guaíba começamos juntos. Tá. E tem um episódio muito bacana que em 2006, quando o Inter foi jogar o essa é Mundial boa. de Clubes, eu e o Bueno fomos escalados, na época, pelo nosso chefe de esportes. O jogo era 8h15 da manhã, horário Vocês brasileiro. estavam Na época na Rádio Guaíba. E aí nos colocaram a partir das 11 da noite do dia anterior do sábado a circular por Porto Alegre Cada um para num descobrir, cada um num carro. Então nós íamos em casas de entretenimento adulto, restaurantes,
ponto de taxistas, porque muita gente não ia dormir, né? O cara ia ficar na noite. E aí, pô, foi uma experiência. Nós passamos Churrasco a na noite- casa de... Churrasco na casa de amigos. Vocês fizeram uma bela espera do jogo, então. Mas Bela depois espera do jogo. trabalhamos ainda no jogo. E, pô, o Bueno trabalhou até mais. Eu fui liberado por volta de 4 da tarde. O Bueno teve que fazer ainda até o final. Um dia muito quente. Dia muito quente. Coisa do jornalismo. Cadê o pente? Tá aqui no bolso. Eu mostrei pra eles ficaram... Gostaram? O pente da navalha para pentear o bigode, não dava ainda. Aliás, elogiadíssimo o bigode do Bagé. O Rogério tá com inveja, cara, que a barba aqui. dele não tá crescendo, Bagé. Não tenho barba para Pente, pente, por isso que eu não ganhei nada. Pente Não de ganhei madeira. nada lá, né? Fica dando... Pessoal, olha aqui, ó. Além de Juventude 1-0 em Novo cima do Hamburgo perdeu, Internacional, nós tivemos o Cruzeiro vencendo o Novo Hamburgo por 1-0. Nós tivemos a vitória do São Paulo sobre o Ipiranga, 2-1 foi a vitória do São Paulo, jogando em casa. Em casa, o Passo Fundo perdeu para o São José por 2-0. Estamos Passo nos Fundo. recuperando. Isso aí. Afundando. E o Veranópolis ganhou do Caxias no Estádio Centenário. Sim, 1-0. E tirou a segunda posição da equipe do Caxias. O vice-líder é o Veranópolis, pelo menos até quarta-feira. Se o Grêmio ganhar, pode passar. Quando o Grêmio joga Pode virar com o líder Brasil também, né, em o Grêmio, Pelotas. O Grêmio pode virar líder também, se Virar ganhar. líder de que jeito? Não tem como. Qual é a rotação? Só se Que o matemática, Hamburgo abandonar o campeonato. Quantos tem o- que matemática é essa? O Novo Hamburgo tem São só 3 18. pontos, né? Para aí, Vitória vamos, é 13, atenção, Davis, tu é líder da atenção. Libertadores. Eu tô com um roteiro aqui, cara. Que eu já Atenção. anotei aqui o roteiro de um E novo esse DVD. papelzinho? Vocês não me deixam falar sobre isso. Não vem desviar agora. Eu tô preocupado com Tu eu sou anotou produtor, errado cara. nesse Eu teu sou roteiro aí. produtor agora. Ele Eu tá sou igual produtor de usado. DVD. Perde Só o jogo, pra- escala mal e culpa o árbitro. Para esclarecer para a nossa audiência Deus. aqui, para esclarecer para a nossa audiência, o Grêmio hoje é o quarto colocado com 11 pontos. Vai 14 se ganhar. O Novo Hamburgo é o primeiro colocado com 18 pontos. Então, na matemática, seja nossa, seja Qualquer indiana, uma. seja de Malbataã, a matemática, Chama de burro. 11 mais 3 vai a 14. Ainda vão faltar pelo menos mais 4 pontos para chegar a Só 18. se tem alguma informação que o Novo Hamburgo abandonou o Não, campeonato. pode ser. não. Vamos tirar ponto do Hamburgo também, não. Mas essa matemática tua aí tá Não, meio... é que eu pensei, porque tá tão fácil tirar ponto de time aqui. Os O caras Novo tão- Hamburgo se sentiu prejudicado na derrota para o Cruzeiro pela atuação dos bandeiras. Inclusive, no final do jogo teve um princípio de E o- tumulto da direção do Novo Hamburgo. Mas Mas por favor, aí tem um detalhe, é que todos os times do Campeonato Gaúcho, em algum momento, eles tiveram um benefício e em algum momento eles tiveram um prejuízo. Não, é isso que eu peguei aqui no meu mas roteiro. ontem eu levantei... O David trouxe uma anotação. Não, mas ontem eu levantei uma campanha, porque eu acho que caráter e conduta, meu pai sempre dizia que tem que ser, não pode ser horário comercial. Isso. Tem que ser de segunda a segunda, não pode ser só de segunda a sexta. Então tem que começar a reclamar. Ontem eu vi uma durante a coisa... noite também, né? De Dia e noite. alguns colegas da imprensa, eu me incomodo, mas eu digo o que eu penso. Alguns colegas da imprensa, não estou falando torcedores nem diretores, colegas de imprensa, jornalistas. O que foi o exagero de ontem é como se o campeonato gaúcho ele vai acontecer da seguinte maneira: se o Inter for heptacampeão, foi por merecimento. Se o Inter não for heptacampeão, foi por culpa da arbitragem. O exagero que teve ontem do erro que aconteceu, mas nós precisamos também analisar futebol, o resto a gente deixa para o torcedor. Porque não dá para agora pegar o Diego Almeida Real e decapitar ele. Então nós temos que ter muita moderação. Ele errou. Agora o que teve, tomara que tenha, quando tirarem algum pênalti ou marcarem para o Cruzeiro, vamos pegar os de baixo lá, o Aimoré, vamos pegar os mais de baixo, o Guarani de Bagé, vamos reclamar com todo mundo. O exagero, muito exagero. Eu só aceito o exagero. Como se o Diego Almeida Real entrou em campo ontem para se prejudicar. premeditado. Eu vou errar porque eu quero amanhã não poder sair. Ele saiu escondido do Alfredo Jaconi. Eu estava ouvindo, Os repórteres na porta. vocês na Olha, porta. tem outra saída. Fugiram não pelo tem. campo. Fugiram pelo campo. Pelo campo. Eu acho que um cara desse entra para errar. Ele está no ano. Eu falava do Diego Almeida Real antes da bola rolar. O Diego Almeida Real é aspirante à FIFA. Ele deve ter jogado a carreira fora com esse lance de ontem. Não sei. Aí vai Não. depender muito da decisão da federação. Eu quero entrar nesse assunto, mas só pegando o que tu dissesse a respeito de exagero, eu só aceito o exagero por parte da direção do Internacional, por parte do Internacional. Porque esse é o jogo. Entendeu? Esse é o jogo. O Diego Real ontem beneficiou o Internacional nesse aspecto.
Porque o Internacional não ia ter discurso para explicar o empate vexatório diante do Juventude. Era para ter perdido o jogo, se não fosse o goleiro. O argumento foi esse, né? O argumento Claro, fosse então, esse. e mais, eu vou Culpa do dizer Zago. aqui, o Diego Real, o Antônio Carlos Zago tem que agradecer duplamente. Por quê? Porque o Diego Real deu o discurso para ele também, para o Internacional, desviou o foco. E o Diego Real, quando expulsou o Charles, acertou o time do Internacional. Foi o acerto do time do Internacional, porque se a gente pensar bem, Alex, tu que estava comentando, o Alex Bagé, o jogo do Comentando Internacional. bem, né? Comentando Muito bem. Vamos ver a bancada do que Não, diz inclusive aqui. ele- Comentando bem, ele né? disse que teria Eu cantei a pênalti no pedra jogo. dessa mexida aí. Tá, mas, Não teria um Mas ele pênalti tinha no jogo? colocado o Wendel mas como aí meio. é que Todo tá. mundo Como é que concorda tu ele sabia escalou que ia ter mal. um pênalti no jogo? Ele Quero fez uma saber. burrada. Todo mundo concorda que ele fez uma burrada na escalação. Sim, foi Colocando o Willian acusado. no meio campo. Foi uma burrada. Não, o erro foi tirar o Wendel do meio campo. O William, eu já nem discuto. O Willian tá desembocado, Não, mas né? entre o William e o Wendel, que organizou, que acertou esse time, o erro de tirar o Wendel é muito mais grave Pode do ser, que o William. pode ser. E quando o alemão sentiu, ele poderia ter ajeitado tudo. Claro, bota o Hernando Porque daí ali. ele põe o Hernando lá para a esquerda, Claro, o William pela mete direita. o William para cá e joga o Wendel para o meio Mas campo. vou te dizer que ainda não acertaria. Mas Porque eu vou insistir. melhoraria? Melhoraria. Porque se nós lembrarmos o início do segundo tempo, quando o Wendel já era meio-campista e o William foi para a lateral esquerda, O o Juventude Novo Hamburgo, continuava o Juventude posicionado. continuou em cima. Só acertou o time do Internacional, e eu venho batendo nessa tecla, não vai dar certo, não vão jogar juntos. Charles e Dourado não vão jogar juntos. Acho que eles se sobrepõem. Não vão jogar, Eles se se sobrepõem, são da mesma posição. Nenhum deles tem o cacuete de conseguir estar um pouco de costa para a jogada e fazer o início. O Charles foi uma peça de novo. E eu acho que esse menino tem potencial, só que está sendo mal aproveitado. pode ser o no entendimento. reserva do Então, Dourado. quando houve a expulsão, o que aconteceu? Por obrigação ali, o Robertson teve que voltar um pouco mais para compor o meio-campo, Dourado, o Robertson e o Wendel, e o Internacional se acertou. Mesmo que o Juventude tenha, de alguma maneira, sei lá, não aproveitado, e não é um grande time de futebol, vamos... Né, Não, é convenhamos, um time com pouca qualidade. pouca qualidade. Mas aí o Internacional se acertou. O Internacional teve uma dificuldade imensa contra um adversário médio. Mas isso é para derrubar a tese que semana passada eu chamava a atenção. Nós que trabalhamos com imprensa esportiva, nós precisamos olhar o presente que está dentro, não a fita bonitinha que está na caixa. Isso é para torcedor. Essa história de que é a máquina do Inter que está 9 jogos sem perder. Jogou contra quem? Como disse um amigo meu, ganhou de quem? Sampaio Contra Correia. Jogou. O time de qualidade foi o Clássico Grenal, ponto. O resto era o Oeste de Itápolis. E aí era nós Brasil vimos- de e o que que Pelotas, nós vimos no era o Grenal? Princesa de Solimões. O que a gente viu no Grenal? No Grenal foi... Então, jogou 15 minutos. Não, mas aí é um jogo. Mas É um é que clássico esse à pênalti parte. Ontem foi beneficiado pela arbitragem. Pô, mas tu vai vir... Aí eu não Vai desespero embora, no não, beneficiário. relaxa. O Inter não O juiz chorou, errou. vocês não estão deixando eu falar, deixa eu falar o que aconteceu. O Inter ontem, por isso que o que o Bagé falou a respeito do que ele ouviu. Eu também ouvi. Eu ouvi gente dizendo que existe um complô para que o Inter não seja... Não, gente dizendo, eu ouvi o diretor O de futebol diretor e internacional, o treinador. Roberto O treinador, Bella, ok. é E o exagero, treinador, é ok. exagero. Aí eles dizem o seguinte... Eu ouvi ele hoje de manhã, Para aí, perguntei para que aí. ele não retirou nada do Pois que ele é, tinha aí dito. Mas é um disseram o seguinte, exagero. que É um exagero. o que ele argumentou, 2 pênaltis contra o Passo Fundo, que eu não vi esses 2 pênaltis contra o Inter, que o Inter seria Sim, prejudicado. mas teve Aí- um marcado que não foi. Ok, Passou aí mal. 2 contra o Novo Hamburgo, que ele foi marcado. Aí o lance é aquele que nós concordamos, que o goleiro deveria ter sido expulso, o lance do Veranópolis. Não é isso? Bom, aí ele não fala do Grenal, todo mundo ficou quietinho no Grenal que aconteceu, um pênalti que foi um escândalo. Mas ninguém produz prova contra si. Ah, não, a gente ok, sabe mas disso, não, assim, ó, não diz que existe um Olha lá complô. o Danilo. O Grêmio Danilo- foi Danilo prejudicado tá em contra o todas, ó. Cruzeiro. O Danilo foi melhor em Desde o ano campo. O passado, Cruzeiro né? teve um pênalti a favor, que não foi contra o Grêmio. E o Tyberson jogou bem, hein? Aí não pode. Não, E mas aí- para um pouquinho. Tu está falando do Não, Internacional tô ou tu está dos falando dois, do Grêmio? dos benefícios que todo mundo está tendo. A banca paga e recebe. Aí também outra acho. coisa. O árbitro Outra coisa. erra, por Esse lugar. árbitro que apitou o jogo ontem foi o mesmo que deu 2 pênaltis o ano, em 2015. Para o Inter contra o Cruzeiro. Pênaltis também que, vamos combinar, que não foi uma coisa assim, ó, é pênalti. Eu, por exemplo, Então, aí ninguém reclamou naquela época. Olha, Então eu tá. discordei da opinião do Alex Bagé e do Diogo ontem, porque para mim houve pênalti no primeiro lance do jogo. Aí eu Pênalti te a favor do confesso que- Juventude.
Para mim foi um pênalti mais no claro início do aquele. jogo. É. Qual No início do jogo. da mão do Júnior? Não. O pênalti que o Ah, que o Léo menino Ortiz faz- empurra o... Mas eu penso que não. Eu acho que ele é um contato isso aí tu normal. não consegue encontrar. Nenhum dos melhores momentos eu vi esse lance. Não, Só na- até respondi na hora pro Rogério. Eu entendo como um contato normal. mas eu acho que não. Porque ele dá o drible entre os dois zagueiros do Internacional Ele dá uma... e ele já chega desequilibrado. Olha aí a entrada isso do é Charles. maldosa, né? Tá, mas tem um detalhe. desnecessária, né? No Grenal, o Ramiro fez algo parecido e o critério mas- foi outro. mas Era outro árbitro. era outro árbitro. Mas é só para ver como o árbitro erra, porque É isso aí. acontece, é do A jogo. banca paga e recebe, é dos dois lados. Então não reclama que existe complô para tirar o Hepta do Inter. Olha aí, ó. Só Olha foi o aí. lançamento do Paulo. Olha aí o que eu digo para vocês, que o Paulão é muito melhor para atacar do que para defender. Aquilo que eu sempre falei. O Paulão acertou tem essa uma virtude. bola. Mas Aí quando ele errou, Rogério. Pô, mas o que Não vai pode fazer? lançar, ele não pode lançar. Eu acho que ele fica Eu melhor acho. fora do campo. Aí o lance do pênalti aí, ó. Aí o lance do pênalti. Se a gente for analisar friamente, né, eu concordo com basicamente tudo que está sendo dito aqui, mas mesmo com tudo isso, com o erro da escalação, com o cara expulso, com vários fatores, o Internacional ainda teve chance de fazer gol, né? Teve uma chance. Teve no segundo Teve tempo. no segundo teve tempo. essa O Inter teve aí do chance, é lançamento. que não conseguiu aproveitar. Mas o Juventude teve muito mais chance. Claro, É só uma sim, pena ter claro, acontecido sim. esse erro aí, porque encobriu para mim, os erros maiores foram do Zago. E o erro do árbitro engoliu tudo. Aí a gente. Nós estamos debatendo praticamente até agora só a questão do árbitro, sabe? Matou o jogo, que teriam muitas coisas para serem discutidas do Internacional. O Inter tem dificuldade. O Campeonato Gaúcho é o laboratório. Não estou dizendo que o Inter está brincando. O Inter quer ser heptacampeão, mas é o laboratório. Porque a grande competição vai ser a Série B. O Inter não está pronto para jogar a Série B. Vai chegar o Victor Cuesta, pode ter outro jogador. O Inter não tem um esquema de Vamos jogo. combinar, Magé, que o Inter ganhou um jogo no Campeonato Gaúcho. Tá fazendo um fiasco. Foi o que eu perguntei pro no Melo. Campeonato São 7 Gaúcho. rodadas. Fiasco, cara. Aí ganha um E aí jogo e a culpa é dos perseguição, Só um tá pouquinho. louco. Mas são 7 jogos. É Isso. uma vitória, uma derrota por causa da arbitragem e um empate no Grenal. E os outros jogos. Que quem poderia ter explica sido uma derrota esse também, resultado? né? Não, mas me explica por que resultado. ganhou só um. É isso que é a Exatamente. pergunta. Nós não vamos comentar resultado, nós vamos ter que comentar a falta dos resultados. Mas por que ganhou só um? Ah, Porque ganhar a não tá Copa do jogando. Brasil, que até agora foi lá, a Primeira Liga, tá, beleza. Só que a gente sabe que o time B do Internacional, como jogou contra o Criciúma, ele tem mais capacidade de ganhar do Criciúma A. Não, ele jogou contra o Criciúma B. Então esse tipo de coisa tem que ser Foi analisado. nem com o B. Foi com os juniores. Não, mas tô dando um exemplo. Não era o time principal. Mas aí é que tá. O torcedor, ele pode se enganar e se iludir. Ele não tem essa obrigação que nós temos da frieza da análise. Então, eu vou desagradar o torcedor do Internacional, eu vou desagradar o torcedor do Internacional, mas eu vou dizer o que tenho dito. Que o Internacional só ganhou de morto na Copa do Brasil e nessa Copa da Primeira Liga, que não existe. Tá? E que no Campeonato Gaúcho, quando pegou times que também não são tão qualificados, como o caso do Juventude, o Internacional está se dando mal. Então, o Bagé tem absoluta razão. Não pode o torcedor ficar iludido com esse discurso da direção. O campeonato está sob suspeição. É isso. Não, Mas só uma correção, Nelson. O Inter não perdeu só um jogo. Eu acho que o que está sob suspeição O é Inter todo o per- projeto de futebol. O Inter concepção perdeu de mais de um futebol. jogo. O Inter perdeu no Novo Hamburgo também, não O perdeu? Nacional perdeu pro Perdeu no Novo Beira-Rio. Perdeu no Novo Hamburgo. São Perdeu duas no Novo derrotas, Hamburgo, então. são Duas duas derrotas, 4 empates, é isso? Isso, E uma vitória. isso. Acho que o empate do Inter no Grenal, Campanha de Rogério, rebaixamento. acabou mascarando um pouco os problemas. Quero que o torcedor me entenda bem aqui, né? Porque o torcedor vai falar depois, analisando disso ou daquilo. Se o Inter perde para o Grêmio, ia ser aquela correria desesperada em busca de reforços, que o time não está pronto, que mediu forças com o rival, que está na Série A e que isso e aquilo. Como o Inter acabou virando o jogo e por pouco acabou não vencendo aquele clássico ainda, ficou tudo acobertado. Mas aí De que as coisas estão... Exatamente, acaba mascarando. Mesma a questão que o Bagé enfocou do erro da arbitragem. Aí a gente ficou muito mais em cima do erro da... Aliás, De um lance, né? por que vocês acham? Eu tenho a minha opinião. Para mim, só veio a informação depois que alguém buzinou no ouvido, seja repórter, seja torcedor, buzinou no ouvido que a televisão estava mostrando que não tinha sido pênalti. A convicção dos assistentes foi essa.
Mas depois da Via TV, né? televisão. Depois da TV. Com Via certeza. televisão. Demorou muito, né? Mas Com aí- certeza. Eu não tenho dúvida. Não, mas hoje aí você fala em prepotência, porque o árbitro chegou e disse, é comigo. Não, mas é que tem algumas partes disso. Hoje o Luiz Fernando Gomes Moreira, que é o presidente da comissão estadual, eu conversei com ele pela manhã e ele disse o seguinte: a gente sabe que essas informações chegam rapidamente no banco de reservas dos times. Tem alguém lá que está na análise de desempenho, lá em cima na tribuna, e diz assim: ó, pegou no peito, eu vi aqui na TV. Quando não foi repórter de campo, sabe que quantas vezes o cara nos chamava, o cinegrafista, ou até o fotógrafo mostrava ele aqui, ó. Não pegou. Aí o cara entrava, olha, eu vi o lance aqui, não pegou. Então isso é muito rápido. E isso chega no Ele tá a assistente. 5 metros do Ele tá a 5 goleiro metros. ali. Isso é um fator. Esse é uma das situações que pesa. Chega sempre no cara muito rápido. Ainda Sabe o mais que com me esse tempo leva? todo que Sabe o demora. que me leva a ter essa convicção? É que no primeiro momento, quando ele apita o pênalti, ele vai no quarto árbitro que está olhando de frente, o árbitro está à esquerda da goleira. E que não foi incisivo Certo? na hora. Não foi. Não. Não, muito antes pelo contrário. Muito antes pelo contrário. Aí passa o tempo todo daquela discussão, eles deslocam para o lado direito da goleira, de quem olha. Aí é que chega O o assistente, assistente, o Rafael. bandeira. Exatamente. E aí já vem a informação. Aí é por isso, contundente. por Não isso, marca. por isso que quando se falou muito ontem em trabalho de equipe da arbitragem, que prepotência do árbitro não está trabalhando em equipe, quando os auxiliares lá, quarto árbitro e esse assistente, deixam passar para todo mundo falar, seja do Internacional, sejamos nós da mídia, de que, não, eles disseram, né, que não foi, que era para não marcar. Mas disseram por quê? Se eles estão trabalhando em equipe, eles têm que dizer, nós falamos porque recebemos a informação. Não, mas tem da mais. televisão. A frase que o Rafael Alves, que é o televisão. assistente número 1, disse para o Júnior, segundo o Júnior disse o seguinte: olha, ele falou, pô, você tá maluco? Você acha que eu vou botar minha carreira fora? Nós avisamos, mas quem tem um apito é ele. Por isso que eu estou curioso pela súmula, o que vai ser colocado. Porque a súmula eu acho até que vai ser feita a 4 mãos. Tá, mas porque a reunião foi hoje 9h30 da manhã. esse auxiliar não está trabalhando em equipe, porque ele está dizendo isso e ficando para todo mundo como se ele tivesse visto o lance. Mas será E que ele não que viu? teve- Essa é a dúvida. Se ele Mas olha tivesse aqui, visto ele o lance, pode ter sido Bagé, reforçado pela opinião de Bagé, fora. se ele viu o lance, ele está sinalizando e está falando para o árbitro desde antes. Tinha que ter falado na hora. é o que eu Desde penso. antes. Se ele viu e tem convicção, eles têm a comunicação e ele está dizendo no ouvido do aí árbitro, nunca está vai gritando, saber. não foi. Isso que tu Rogério, falou isso a gente com nunca vai relação saber. a ele primeiro conversar com um dos árbitros que está atrás do campo, é isso que eu gosto assim, a gente tem imagem, mostrar de novo. Eu não me lembro dessa imagem assim dele. Primeiro fala com um e Sim, depois o outro. sim, ok. foi. Mas quando ele fala com um, ele já aponta de novo para a marca do pênalti. Do pênalti, Isso. exato. Porque Aí não que foi vem- contundente claro. O primeiro, mudou. o primeiro. Depois Aí no segundo que ele fala depois- que... Ninguém tinha certeza Mas depois o do quarto lance. árbitro também começa a discursar com os jogadores, dizendo que não tinha falado para marcar. Aí Mas que está o aí problema. Qual dos veio a dois é o informação quarto do árbitro? Bandeira. O primeiro Não, que ele fala ou é o tudo outro? bem. O primeiro que ele fala é o quarto árbitro. Ok, Mas aí ele não tem essa convicção e ele Não, aponta e marca o pênalti de Marca o novo. pênalti de novo. Mas o que eu estou dizendo, independentemente de quem é, para não confundir o cara que tá em casa, tem 2 caras lá fora, tá? Um é quarto árbitro, outro é o primeiro assistente. ok. Um deles teve a convicção depois de um certo tempo. deve O ter outro, visto na num TV. primeiro momento, disse assim, pênalti. E aí Claro. depois, opa, não foi pênalti. E aí o discurso para os jogadores, porque daí a pressão pegou. Então, Ia fazer a um única sinal aqui, coisa- mas não vou fazer. a Aí a única- pressão pegou, né? A única coisa que eu fico assim, né, cabreiro, é porque está se imputando essa pecha ao árbitro, Diego Real, né? Isso. De ser arrogante, Mas ser eu tenho prepotente. informação sobre tá? isso. Eu não vou dizer quem. quê? Já vão saber quem é, mas eu não vou dizer quem. Ele é assim? Não, eu conheço, eu formei na segunda turma de 2007, ele formou na primeira. Sim. Então ele era o cara, por exemplo, lá das palestras, que filmava os DVDs todos. O Diego Almeida Real, ontem, voltando de Caxias, eu comecei a mandar mensagem para uma série de pessoas importantes no contexto da Federação Gaúcha de Futebol. Sim. De 3 pessoas importantes que eu mandei, as 3 me disseram a mesma coisa. Já tínhamos avisado ele sobre a prepotência, sobre a arrogância. As 3 fontes, já sabem qual é um deles, já teve Só aqui há que- pouco tempo. só- As 3 fontes me disseram a mesma coisa. Ou seja, é uma característica dele de chamar para Certo. ele. Agora, só que, só complementando aquilo que eu falava, quando se está colocando nele a pecha que não sabe trabalhar em equipe, por todo o histórico que ele possa ter, não é? De prepotência, sei lá mais o quê, os outros não estão assumindo e está deixando correr os outros 2, o assistente e o quarto árbitro,
Estão deixando correr que eles disseram para o árbitro tal coisa. Não estão falando que foi pela informação da TV. Ou seja, eles também não estão trabalhando em equipe com o árbitro e estão deixando o Diego se ralar sozinho. Claro. Porque deveriam Mas ter, isso ficou claro no que disse o Júnior. deveriam ter vindo nesse momento e dizer, olha, eu só estou afirmando com convicção porque me bateram que foi o que a TV mostrou. Foi a frase dita pelo Júnior. Então, se está sendo acusado o Diego Real de não trabalhar em equipe, os outros também, o assistente 1 e o quarto árbitro, também não sabem trabalhar em equipe. Todo mundo errou. E até mesmo talvez eles não tenham nem visto, né? A informação que chegou para eles, olha, não marca porque... Que eles não vão Claro, assumir. chegou, mas Depois da briga, é eles evidente, discutiram no vestiário da arbitragem. É evidente que foi isso. A questão da arbitragem são duas vias muito simples e a gente debate isso desde o tempo do Virando a Mesa e já se... Ou é o recurso eletrônico ou é a profissionalização, ou os dois recursos juntos. Não existe outra coisa a ser feita. O recurso eletrônico tem que ser utilizado, está mais do que na hora. Só rapidinho, um outro contato que eu fiz hoje pela manhã e os dois não toparam conversar. Eu perguntei, mas por quê? Para um deles eu perguntei e me disseram que estão proibidos pela diretoria. Eu tentei o contato com o presidente do Boa Esporte. O Boa perdeu um patrocinador e agora no final da manhã o Master ainda não perdeu. O patrocinador Master agora no final da manhã postou uma nota oficial dizendo que pediu uma reunião para tarde e vai deixar as coisas bem claras. Nós continuaremos se vocês voltarem atrás e não contratarem mas o é Bruno. isso que vai acontecer. Mas por que eu estou chamando a atenção? Porque o segundo contato que eu fiz foi com o Julinho Camargo, que é o técnico do Boa Esporte. E a informação que eu tenho é que ele não queria que fosse contratado o Bruno. Só que o presidente baixou uma norma agora que só falarão depois da apresentação do Bruno. Imagina a sinuca de bico que está o Julinho Camargo. Que ele vai ter que botar esse cara para jogar. Já teve foto dele com a camiseta. Não, mas isso que eu estou dizendo. Mas o Julinho vai ter que botar para jogar. Eu acho que o Julinho vai sair. Há muito tempo que eu não via um marketing tão negativo, não só no futebol, no esporte, mas em qualquer produto. Há muito tempo eu não vi um marketing tão negativo. Eles conseguiram repercussão. Negativa. Mas totalmente negativa. A relação custo-benefício. Olha, esse presidente do Boa Esporte tem que ser jogado fora do Boa Esporte, a não ser que ele seja o dono do clube. Esse esforço aí só se justificaria se o Messi tivesse sido preso. Ou o Cristiano Ronaldo. Do contrário. Mas olha, nem por essa razão aí, né? Pode ser Messi, Cristiano Ronaldo. Vocês lembram uns anos atrás, não é que futebol, mas o Michael Jackson também teve um problema assim com o refrigerante, né? Quando começou aquela botaria de... Ele estava envolvido com criança que o refrigerante queria tem muito e tirou... O Mike Tyson, né, também perdeu o patrocinador. Tirou a marca deles. Ronaldo Fenômeno também. Bom, já tem resultado aí, o Diego Real vai para... Não, mas não perdeu o Nike, o Cristiano Fenômeno. Não perdeu. Não, acho que não perdeu. Não. A Nike é vitalício. Mas balançou, então. Não, mas Forever. só por um travequinho? Olha a frase do Bruno, quem nunca? Vocês estão se entregando. Mas foi, exatamente. Eu vou explicar no contexto justamente disso. Que foi o que se falou na época. Só um travequinho foi o que era. Foi exato. Vocês não estão lembrados que foi essa expressão que foi usada? E o pior foi o justificativo, ele disse que se enganou. E um amigo meu me disse o seguinte, que nessas zonas de prostituição, onde fica a mulher, não fica zagueiro, cara. Um amigo te disse. E aí o cara vai dizer que se todo mundo informado. Né? Onde fica a mulher, não fica zagueiro. Ali deu Tá, já tem resultado, voltando agora para o Diego Real, tem resultado da reunião já? Não, estava dizendo, agora, antes de entrar no ar, liguei, mas já estava desligado o telefone do Luiz Fernando Gomes Moreira. Eu imagino que eles ainda continuem, porque eles iam analisar lance e já tomar uma atitude. Ele vai ficar fora do sorteio, não tem clima. Eu acho que tem que ficar fora, como tem que ficar fora o quarto árbitro e o primeiro assistente. Vai pro freezer. Mas não podem terminar com a carreira do cara, né? Claro que não. Não podem terminar com a carreira do árbitro por causa de um erro, né? Senão a gente não vai ter mais jogo de futebol. Vai longe, não vai ter árbitro para apitar. Essa dele vai longe. Claro que não. Aí vai ser bem complicado. Eu acredito que ele andou sendo reprovado há pouco tempo em 2 testes físicos. Isso pesa muito. Essa repercussão... Mas tinham outros árbitros aí também que seguidamente eram reprovados em testes físicos. Já consagrados, não que estava a caminho disso. É diferente. Eu acredito consagrado pode. Não, estou dizendo que o cara, por exemplo, vamos falar, o Gaciba rodava. O Gaciba foi 4 anos o melhor do Brasil, do Campeonato Brasileiro seguido. Entendeu? E errava também, é diferente o menino que está começando. Também, né? Mas foi eu que não errou. O Armando Max, que é um dos maiores árbitros da história do Brasil, ele deu metade de um título, o único título que tem na sala de troféu,
no singular, da Portuguesa de Desportos, é um campeonato paulista que ele se perdeu na contagem. Um dos maiores árbitros, se não o maior árbitro da história do Brasil. É verdade. Então acontece, cara. Eu acredito que pela Então vão repercussão dizer que ele torcia para a teve, Portuguesa? não, pela repercussão que teve esse caso, quem vai comunicar e vai tomar a decisão vai ser o próprio presidente Francisco Novello. Mas assim, deixa eu só entender Acho uma que vai coisa, assim, ser- não vai é ser. nada gremista ou colorado. Eu só quero entender assim. Nem ó, nos passou isso pela cabeça. Não, de forma alguma. De forma isenta, A vamos minha lá, dúvida é assim, vai. ele vai Forma ser isenta. punido pelo quê? Pelo erro ou pela intransigência dele? Eu acredito, Mas não foi a acho que por intransigência que tudo. levou ao erro? Cara, mas eu tô dizendo, é isso que eu quero dizer. Ó, Acho que pelo aconteceu um conjunto da erro obra tão dele. grave no Grenal, num pênalti que o árbitro não deu. Não aconteceu nada. Não aconteceu nada com ele. Eu Nem concordo vai contigo, acontecer. mas como é que nós, entre aspas, elucidamos o lance, pelo menos aqui? Tendo vídeo, Com, ok. com um vídeo único vídeo. do ângulo oposto Ok. à visão do árbitro. Mas e como é que estão totalmente elucidando esse diferente. lá? Também com o vídeo, Não, com a mas- imagem da TV. Mas só um pouquinho, Davis. O Como árbitro... não? A bronca tá dando com o cara porque Não, os caras Davis, chegaram para ele e disseram aqui, ó, Davis, o foi árbitro- pênalti. O árbitro nesse... Não foi pênalti. O A televisão árbitro, que nesse disse. momento, está de frente pro lance. O lance do Pedro Rocha com o Paulão, a gente tem que ver 10, 15 vezes e ele não é definitivo. Mas ele dá uma vamos ideia... lembrar, vamos Não, lembrar não, só só o um seguinte, pouquinho. só um pouquinho. É o Davis, ângulo oposto, tá, Davis, ele não me vê. permita o seguinte, tá? Esse lance de ontem, as câmeras do sistema que estavam transmitindo o Sim. jogo mostravam claramente. Tá bem. No Grenal, todas Mostraram. as câmeras não mostravam. Tá bem. A única câmera que mostrou Um ângulo impossível foi a câmera de- do de Grêmio, se que estava visualizar. gravando fora do sistema, evidentemente. Tá bem, mas Então o que só eu se tô- soube isso No depois do Grenal, Grenal. não, o mas o árbitro que eu- só daria o pênalti se ele estivesse atrás da goleira. Tinha um quarto árbitro atrás da goleira. Não estava trabalhando, não estava em Então, mas equipe. então, eu tô dizendo assim, ó, a diferença acontece o seguinte, esse foi o lance contrário e nós só vimos depois com a Perfeito. câmera do Grêmio. Isso. Tá bem, mas se viu e ele não vai ser punido. Esse de ontem também só se viu realmente com as câmeras da televisão que os Não, outros mas informaram pra ele. aí entra no meu entendimento o que tu perguntaste anteriormente, É. se foi a intransigência dele. Não só a intransigência dele, que eu é a minha suspeita, né, por conhecer há algum tempo essa história de futebol, que ele não quis voltar atrás porque ele teve a informação dos assistentes de que a confirmação era Veio pela TV, televisão. Veio pela TV. E aí, se ele faz isso, ele vai admitir que teve a interferência, e aí me parece que caracteriza um erro de direito, né? E para a federação, de repente, isso pesaria ainda mais, né? Na hora de uma punição. Para reconhecer que foi. Porque se ele volta atrás no lance e ele anula a marcação do pênalti, toda a nossa discussão hoje aqui seria essa. Se Por que que ele mudaria. anulou? Que foi, Mas por que ele que mudou? foi a interferência externa Exatamente. Da TV. que acabou fazendo com que ele tomasse aquela decisão. Eu acho que deve, se E tiver, aí hoje a discussão seria toda essa. se tiver punição, vai ser pelo conjunto da obra, pela intransigência e pelo erro. Não, vai Mas, ter. mas Segundo não a informação, pode. ele já está afastado. Mas olha, eu insisto. O quarto árbitro e o primeiro assistente também têm essa responsabilidade. Claro que sim. Porque nenhum deles teve convicção de dizer de bate-pronto no primeiro momento que não tinha sido pênalti. Esperaram vir, na minha ótica, a informação da televisão. Na minha e de muita gente. Que vinha a informação da TV. Voz da galera, nos diga aí, voz da galera. O Chiquinho de Gravataí, ele diz o seguinte: o Léo Ortiz é muito fraco, ele não tem posição, não tem velocidade. Bom, Um abraço Paulão. para vocês, diz o Chiquinho aqui de Gravataí, participando. Também está participando conosco o Atirson Cardoso de Porto Alegre, dizendo que gosta muito do programa e que é show de bola assistir o Virando o Jogo. Está participando com a gente também o Anderson de Sapiranga. E ele é colorado e diz o seguinte: o árbitro errou, mas o Zago acho que foi pior. É uma boa questão essa aí. Eu também entendo que pior do que o árbitro foi o treinador internacional. Né? Internacional não criou time ainda. Uma pergunta para Alex Bagé, que frequenta estádios muito mais do que eu. Zago já sofre pressão? Não. A diretoria tem total convicção. O Zago teria sofrido pressão, por exemplo, num jogo anterior ao Grenal. Eu não estou lembrado agora, acho que não era a Copa do Brasil, mas uma rodada anterior ao Grenal, ele já tinha só... Se tem consciência que precisa ganhar, mas não a ponto assim dele correr risco... Oeste de Itapuã. Pode ser. Ou o Brasil, não foi o Brasil? Brasil de Pelotas. Contra o Oeste. Brasil de Pelotas, acho que ele ganhou daí. Esse risco de demissão ele não correu em momento nenhum. Porque mesmo a vitória do Internacional, a única contra o Brasil de Pelotas no Campeonato Gaúcho, foi de uma sofrência, amigo. Vocês lembram daquele jogo? Foi de uma sofrência que é brincadeira. Agora,
Só uma notícia de Grêmio. Nós falamos há alguns dias já lá na rádio aqui também. O Musto está contratado pelo Grêmio. Sim. O volante, o Musto Rosário Central, é o novo jogador do Grêmio. O Grêmio corre agora para conseguir antecipar a liberação dele no Rosário, porque o Grêmio poderia inscrever ele até o dia 4 de abril e até o dia 31 de março. O 31 de março para jogar já o Gauchão e 4 de abril para jogar já o Brasileiro. Claro que o Libertadores ele vai jogar na segunda fase. Mas ele já poderia se ambientar. Aí depende da liberação do presidente. Por falar em inscrições, o Iago, lateral esquerdo do Internacional, não vai ser inscrito no Campeonato Gaúcho, mesmo com a lesão do Carlinhos. Nesse momento, é a parte, digamos, que está sendo estudada pelo Internacional. Porque o Inter tem 3 substituições. Uma foi do William, a outra é o Vitor Cuesta, a terceira poderia ser o Iago. Porque o Internacional me parece estar esperando lá a definição desse primeiro turno lá. Mas da sabe por quê? classificatória do Aí Paulista. que tá. Porque se não classificar a Ponte Preta, o William Potker já poderia ser inscrito e jogar o Gauchão pelo Inter. Só que aí o Internacional fica sem lateral esquerdo. Carlinhos machucado e o Wendel sendo, me parece que todos nós concordamos, tem que ser meio. Aí teria que botar um Hernando improvisado. O Inter segue sem lateral esquerdo. 2016 não terminou dele. Mas o Carlinhos que é com um problema que persegue ele desde o Fluminense São Paulo. Exatamente. Carlinhos é bom jogador, só que ele machuca o tempo todo. Tudo bem. Aí você tem na lateral direita 3 jogadores com a lateral direita. Alemão, Júnior e o William. O William pode jogar nas duas, o né? Ceará. E o Ceará que vai estar liberado agora. Né? O Ceará também joga na esquerda. Aí vem a questão de terem baixado, se ajoelhado para o William. Qual é? Eu venho sempre na relação custo-benefício. O fato de terem reincorporado o William e inscrito no Campeonato Gaúcho, essa relação custo-benefício do William. Eu não vejo que seja um benefício tão grande para o Internacional. O William é um jogador, primeiro, na minha ótica, precisa aprender muito. É bom jogador. Ele foi o melhor lateral do ano passado no Inter. Não tinha outro melhor que ele. Então, mas não tinha outro? Não. Para mim, ele é um dos melhores jogadores do Inter. Uma perna do Inter joga mais qualquer outro desses que estão aí. Desculpa. Ele é bom jogador. Ele voltou agora. Mas acho que o Rogério quer dizer o contexto, né? O que ele fez? Eu não estou discutindo. O William, como jogador que foi convocado... Mas ele jogou 2 partidas, ele estava fora há quanto tempo já? Meritoriamente. Ele não tinha jogado esse ano. Essa avaliação. Nós temos que pensar nisso. É essa avaliação. Ele está desembolsado. Ok, mas o Gauchão não é um campeonato longo. O Gauchão termina daqui a 30 dias. Bom, mas é culpa da direção que voltou atrás e poderia ter colocado ele para jogar desde o início. É tudo isso que tem que ser feita a avaliação. Claro. Quando eu digo a relação custo-benefício... Renovou. É isso aí. Ele não prorrogou o contrato. E o acerto é o seguinte, se o Wolfsburg chegar no meio do ano com 4,5 milhões de euros, que tinha oferecido 3, ele vai embora. E ele vai embora no meio do ano. Agora, se você pensar o William como jogador, que foi, com todo merecimento, convocado para a seleção olímpica, é um excelente jogador no apoio. Mas ele é, como lateral ainda, talvez pela origem dele, jogador de meio campo e tal, ele tem muita dificuldade na marcação. O William não é um bom marcador. Mas aí o treinador ganha bem para poder fazer um suporte. Por que o Diego Aguirre era chamado de louco quando ele escalava o Jorge Henrique? Porque naquela ocasião que ele escalava o Jorge Henrique não funcionava como um qualquer. É que às vezes o cara só presta atenção no cara que faz gol. Tu tem que prestar atenção na tática. Tem que fazer o suporte. Ele fazia o suporte porque ele tinha um cara improvisado que era o Hernando. Então o que vai ter que fazer? Vai ter que botar um suporte para que o William possa jogar dessa maneira. Tudo bem. Agora, volto a dizer... Com tudo isso, não terem incorporado do início, aí é o erro. Deixarem a briga, mas ele reincorporar só agora, com toda essa dificuldade, quando é que vai embocar o William? E aí o William não joga de lateral, joga de meio campo, termina como lateral esquerdo. Quer dizer, esse é o complicador. Vamos parar um pouquinho. 2 meses? Nesse ano ele não tinha jogado. Voltou agora. Vamos parar um pouquinho e raciocinar. O Internacional está sem convicção. Me parece essa a realidade internacional. O Internacional não tem convicção naquilo que está fazendo. E dentro de campo também eu não vejo convicção do treinador no que ele está fazendo. Qual foi a grande achada do Zago até agora? Não foi o Wendel. Não, o tal do esquema tático aquele. E o Wendel jogando de meia. Vem cá. O Inter andou ganhando, como o Bajá disse, e tu também, de timinhos aí. O 4-3-2-1. E eu só estava escutando nos últimos tempos que o Inter agora já tem cara, o Inter já está começando a ter esquema. Mas não o Inter aqui. Tu não estava escutando aqui. Não, estou falando aqui. Não, mas fala por aqui. Mas isso aconteceu. Em alguma parte da alguma parte daqui, sim. Que melhorou?
E já não, agora já tem cara, já não sei o quê. Cara de quê que ele tem ganhando do time que ganhou? Comparado com ele mesmo, melhorou 150%. Mas melhorou o quê, Nelson? Melhorou. Ganhou uma partida, por exemplo. Ganhou a partida do Sampaio Corrêa. Eu não estou defendendo do os ânimos, Criciúma. só um pouquinho. Só que eu sou obrigado a ver, a coisa melhorou um pouquinho. O Wendel foi um acerto, como o Rogério falou. Ele jogou com O os dois esquema tático adversários definido, dele. O 4-3-2-1, tão badalado, né? Olha aqui, ó. O carrossel Olha aqui, vermelho. ó. É isso. O Wendel no meio-campo foi um achado. Eu vou usar um termo médico, que é achado em medicina, é quando você vai tentar buscar um diagnóstico de alguma coisa e termina encontrando outra. Isso é um achado em medicina. Exatamente. O Wendel foi um achado. Assim, ocasional. Não foi nada planejado, nada pensado. Pelo amor de Deus. Mas deu certo, né? Ah, deu certo, tudo o bem. Léo Ortiz é um Mas aí é método mais da uma tentativa. prova. Aí é Ortiz mais é um uma achado. prova. O Léo Ortiz eu conhecia, ele Mas era é um obrigado achado. a conhecer. Não é um achado. Ele era obrigado a conhecer. Mas Brenner? se ele organiza o Wendel, ele não pode tirar o Wendel de lá. Porque que o Wendel não. hoje é o cara que divide o protagonismo com o D'Alessandro. Claro que não. Não tendo o D'Alessandro, poxa, pior ainda, não tira ele. E Não entendo, o Alessandro é um time comum. E onde é que está a direção para conversar isso com o treinador? E outra Já que tá o coisa aqui, ó, diálogo. não partiu daqui também, mas já vi nos jornais, o Não, mas aqui Brenner, parte alguma máquina coisa, de não, fazer aqui gol. não vamos vender essa ideia que tudo que é errado não parte Não, daqui. mas assim, mas aqui Tem máquina um de monte fazer de gol, asneira cara. que dita aqui, Fez às gol vezes, em também. quente. Então olha pra mim. Por favor, né? Culpa ele. Agora eu tava entendo, olhando eu entendo. Sabe por que eu entendo a reação do Roberto Melo, que é o vice de futebol e da direção internacional? Porque esse campeonato gaúcho é muito importante para essa largada da direção do Internacional. Chancela, né? Porque talvez seja a única competição que vai ganhar. Tá? E depois tem o seguinte detalhe. A direção anterior, mesmo tendo sido rebaixada no Campeonato Brasileiro para a Série B, a direção anterior ganhou os 2 títulos estaduais que disputou. A gestão do Vitório ganhou o Campeonato Gaúcho de 2015 e de 2016. Então, tu imagina agora, E a Recopa essa... Importantíssima Recopa. A Recopa não, mas é o campeonato. Agora, imagina, maravilhoso. imagina se essa diretoria que entrou Vocês viram- agora ouviram- não ganha ouviram o o Argel campeonato. ontem? Né? O Argel jogou ontem pela Copa do Nordeste, Nordeste. Vitória e Botafogo da Paraíba. E aí, 2 pênaltis ao longo do jogo. Opa. O Vitória ganhou, né? Me ajuda, jogou. Ganhou de 1-0. Mas os 2 pênaltis do jogo contra o Vitória. desperdiçados. Aí foram perguntar pro Argel. Pô, e os pênaltis? Não, nosso goleiro estudou o adversário. Mas o de adversário novo, errou errou o goleiro. Então, quem não viu o jogo pensa que o goleiro dele pegou. É incrível. Mas não foi o... O cara chutou os 2 pra fora. Não, mas vocês têm que dizer aí que os nossos... Que Não, ele mas gosta de dar não porrada foi o na gente. Vitória que chutou para fora. Não. Botafogo da Paraíba. Botafogo da Onde é Paraíba. que está aquele centroavante que jogou no Grêmio, depois estava lá por Santa Catarina? O... André Lima? Tá É. no Tá no Vitória? Vitória. Vitória. Mas eu tenho a impressão que ele andou errando pênalti nesse... Não nesse final de semana. Não nesse jogo. Foi no outro jogo que ele errou. Não. Porque teve um lance desse aí que o Vitória também... Bom, cumprimentar as meninas do Grêmio, do futebol feminino, Ganharam, né, que na prorrogação ganharam por 1-0 do Vitória de Santo Antão, né? Pernambuco. Foi. Santo Antão, lá do Pernambuco. Ganharam 1-0 no finalzinho do jogo, mas foi a estreia e com vitória. Rogério, eu quero mandar um abraço para o nosso telespectador, o Luiz Bento, estava lá em Gravataí. Grande abraço e que nos honra com a sua audiência todos os dias. Hein? É fã do programa. Muito bom. Abraço para o Juarez também, que encontrei hoje, que perguntou do programa, né, e mandou abraço para toda a bancada aqui. Voz da Galera, estamos encerrando, Voz da Galera. Estamos, vou guardar alguns recados para amanhã. Tem bastante gente aqui conversando com a gente, querendo saber. E o Grêmio, hein, quando é que volta a jogar? O Grêmio joga quarta-feira pelo Campeonato Gaúcho no Bento Freitas contra o Brasil. E nós amanhã vamos continuar falando de internacional, arbitragem, claro, e mais do Grêmio que não falamos hoje pelas circunstâncias óbvias. Felipe Bueno, grande abraço, Rogério. obrigado. Venha Prazer. mais vezes aí, para não Prazer. perder o costume e tal. Obrigado pelo Tá convite. certo? Valeu, Rogério. Obrigado. Davis, Alex Magé, Nelson. Amanhã estaremos... o Davis não está aqui, o Davis está de folga. Impressionante. Ele vai a Pelota. Impressionante. Quinta-feira Ele depois preparou do todo Grêmio, um ele dossiê fala. ali, vocês não deixaram ele ler o dossiê. Ah, mas dele. o dossiê dele já errou a matemática na largada, velho. Ele fez um dossiê. Não, eu preparei o roteiro de DVD do Inter para deixar no Lete. Novo DVD. Até amanhã. Muito obrigado. Ele errou a matemática.
Meixup Café surge como uma ideia alternativa aos sábados na programação da TVU. O programa apresentado pela comunicadora Tatiane Ott, o publicitário Cássio Steren e o musicista Solon Paz propõe unir um bate-papo descontraído sobre diversos temas, juntamente com atrações musicais de alta qualidade e diversos estilos, acompanhado sempre por um bom café especial. Meixup Café, música, café e um bate-papo descontraído. Chega mais com Cláudio Andrade. Atração de sucesso no YouTube agora ganha as telas da TVU. Exibido todas as sextas-feiras às 21 horas. À frente do programa Chega Mais, o jornalista e publicitário Cláudio Andrade apresenta de forma descontraída em meia hora entrevista com personalidades variadas, direto dos mais importantes restaurantes e pubs gaúchos, juntamente com matérias especiais, principalmente que envolvam esportes radicais, onde o próprio apresentador participa. Todo mundo está se conectando na TVU Online. E você vai ficar de fora? Acesse tvurbana.tv.br.